Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Irmãos e irmãs, como peregrinos de esperança, celebramos o 17º domingo do tempo comum, quando contemplamos o Senhor que ensina aos seus discípulos e a nós a oração do Pai Nosso, o Pai de misericórdia e Pai de todos nós. E o evangelho desta liturgia está em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Na celebração da missa, no rito da comunhão, o celebrante convida a assembleia dizendo: rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. O evangelista Lucas, portanto, nos apresenta Jesus rezando num certo lugar e depois levando os seus discípulos a sentirem o desejo de também quererem rezar. E diz o evangelho desta liturgia: então, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Hoje deve sair da boca e do coração de todos nós cristãos este mesmo pedido, tão forte e importante para todos que querem seguir o Senhor numa vida que expresse a presença do amor e do reino de Deus entre nós. Com a oração que saiu da boca de Jesus, o Pai Nosso, podemos confirmar que Ele nos ensinou a chamarmos a Deus de nosso Pai e conhecermos não somente um Pai comum, pois nesta oração reconhecemos que somos irmãos e irmãs, porque este Pai é de todos e para todos. Com a oração do Pai Nosso, se ficamos bem atentos ao que pedimos, podemos também aprender a rezar, deixando que Deus faça a sua vontade e não a nossa. Porque na nossa vida, muitos acontecimentos estão nas mãos de Deus e somente Ele poderá conduzir ao que deve ser melhor para os seus filhos. O Pai que Jesus nos apresenta é bondoso e misericordioso. Tem um amor tão grande que veio mostrar a sua semelhança aos homens, vindo caminhar conosco, ter o nosso rosto e nos ensinar o caminho que devemos percorrer para chegarmos ao céu, porque Ele é santo e quer todos os seus filhos também que sejam santos e que um dia estejam juntos dele na morada celeste. Nesta oração ensinada por Jesus, nós pedimos que o reino de Deus venha a nós. Quantas vezes Jesus falou aos seus discípulos que este reino estava próximo e que estava perto, o que estava no meio dos homens. E se meditarmos mais profundamente, percebemos que o reino é o próprio Cristo, porque Ele é a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Não havia contradição entre o que Ele dizia e fazia, pois as suas palavras e ações eram exatamente a própria presença deste reino entre nós. E quantas vezes pensamos que este reino ainda está distante? Talvez esteja distante, sim, porque ainda não aprendemos a colocar em prática o que rezamos no Pai Nosso. Porque o pão que pedimos ainda falta a muitos, ou muitos têm acúmulo e ainda não aprenderam a partilhar, pois falta a justiça, a dignidade, o respeito e o amor entre os irmãos. Porque a Eucaristia, que participamos aos domingos ou diariamente,
ainda não se transformou em verdadeira comunhão, partilha dos irmãos e irmãs que fazem a comunidade ser viva, fraterna e expressão concreta do reino de Deus entre nós. Este reino ainda pode estar distante porque não aprendemos a perdoar os outros e, pelo nosso egoísmo, ainda estamos distantes, fechados. Neste caso, nos falta a humildade de pedirmos perdão para que a fraternidade e a santidade de Deus estejam presentes entre nós. Nos falta a atitude, irmãos e irmãs, de sermos amigos e amigas de verdade, sem receio de corrigir o outro quando percebemos o outro errando e caindo nas tentações do mal. Precisamos meditar e nos aprofundarmos, colocando no coração aquele pedido final do Pai Nosso, quando dizemos: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. A presença do Reino entre nós, a presença de Jesus entre nós, é, portanto, a presença do perdão dos nossos pecados e da misericórdia de Deus, quando nos reconhecemos e perdoamos aos outros, quando eles também nos pedem perdão e retomamos a harmonia e a fraternidade na comunidade eclesial. Faz-se necessário pedir sempre ao Senhor que nos livre das tentações que vêm do maligno e dos males que muitas vezes nos rodeiam. Nosso erro é querermos resolver sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Por isso o Evangelho de São Lucas continua o resto do texto insistindo sobre a perseverança na oração diante de Deus. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 15. Como Abraão, que intercede a Deus pelos justos em Sodoma e Gomorra, possamos clamar a Deus em sua misericórdia pelo nosso mundo, para que a sua salvação, a salvação de Deus, venha sobre aqueles que se converteram e acolheram o caminho da vida e do amor. Acolhamos a exortação do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Peçamos a força do Divino Espírito Santo para que possamos rezar insistentemente e confiantemente, numa atitude de entrega, sem interesses pessoais, mas nos colocando nos braços de Deus, para que seja feita a sua vontade em nossa vida. Pois temos um Pai que ama a todos, que escuta os pedidos dos seus filhos e que ao mesmo tempo sabe da necessidade e do que é melhor para eles. Rezemos com o salmo responsorial desta liturgia, o Salmo 137. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse 17º domingo do tempo comum nos traz como título
o Senhor nos ensina a sua oração. Senhor, ensina-nos tua oração, para Deus, nosso Pai, chamar. Ensina-nos a perseverança, para não desanimar, e a rezar sem egoísmo, com perdão e otimismo, para nos santificar. Senhor, ensina-nos a rezar com a tua oração, que a nós venha o teu reino, nosso Deus e salvação, para a tua vontade fazer, e não o nosso querer, mas na tua santa ação. Senhor, ensina-nos a rezar quando de nós próximo ficou, sabendo de nossas carências, por isso se aproximou. Quando quis nossa humildade, para acolher tua santidade, pois primeiro nos amou. Nosso pão de cada dia, ensina-nos a pedir, para continuar a vida e na missão nos nutrir. Este pão de cada dia é também a Eucaristia no teu caminho a seguir. O perdão de nossas culpas, ensina-nos a suplicar quando ferimos o irmão ou viemos a errar. Tu és o Deus, és por amor, és o nosso Salvador e quer nos santificar. Livra-nos de todo mal, quando a ti suplicamos, para vencer a tentação, quando com ela estamos. Assim devemos rezar, firmes, sem desmoronar, pois em ti nós confiamos. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina a rezar e a conhecer nosso Deus de misericórdia, ilumine o seu caminho.